Bom, vou contar aí mais uma curiosidade sobre o Gol Geração 4 que eu acabei descobrindo essa semana passada. Eu já desconfiava, pude ter a experiência de 2 episódios sobre isso, e semana passada, nas minhas incansáveis buscas aí por carros que fizeram parte da minha história, eu acabei me deparando com essa informação. Eu vou compartilhar aqui, andei dando uma olhada na internet. Eu vi que não tem nada falando a respeito, a não ser uma nota da Volkswagen falando sobre o assunto. Bom, isso começa lá atrás, né? Como eu havia falado em outro vídeo, esse meu Gol, ele é 2006, modelo 2007. Ele foi comprado em 9 de dezembro de 2006, né? Quando foi no primeiro semestre de 2008, eu resolvi que precisava instalar um alarme positron nele, né? Porque eu estava fazendo um curso e eu estava precisei deixar o carro na rua algumas vezes, isso estava me incomodando bastante, né? O carro todo completinho. Na época eu tinha um CD Sony Explode, né? No lançamento dele, o carro tinha isso filme, mas eu fiquei um pouco preocupado. Acabei colocando aí, optando por instalar o alarme. Na época eu não tinha a manha de instalar o alarme por conta própria. Eu acabei procurando uma autoelétrica aí para fazer a instalação pra fazer o serviço aí. E tive indicação, enfim. Acabei pagando um preço bem legalzinho na época, 2008. Eu gastei R$220 no alarme instalado com o módulo para subida dos vidros, né? Que era uma coisa que quase nenhum carro tinha. Na verdade era o começo da subida no vidro pelo alarme, né? Você tinha, lógico, né? O Astra 2000 GLS do meu pai já tinha isso. Mas em carros que vinham de fábrica tinha bastante, a Volkswagen tinha no Golf, enfim, mas não era uma coisa tão popular como é hoje, né? Eu acabei colocando, achei que ficava legal, dava um ar de mais completo, e acabei mandando instalar. Essa autoelétrica eu me deparei aí com um Gol Geração 4 Power prata, possivelmente 2005, 2006, ele não tinha esse bigode em V, né? E ele tava com um senhorzinho, né? O dono dele era um senhorzinho, bem senhorzinho. Ele tava reclamando que ao engatar a marcha ré, acendia na parte traseira, na iluminação traseira, a luz de ré do lado direito e a luz de ré do lado esquerdo estava acendendo vermelha. E aí eles estavam lá, coitado, o senhorzinho achou que era a lâmpada que era vermelha, estava de repente com aquelas lâmpadas de Ford Fusion, né, que é aquela lâmpada que já é vermelha, né, já é pintada, já tem um vitral vermelho para ela realmente acender vermelha. Não era o caso, né? Quando eles retiraram a lanterna, eles constataram lá que ele estava equipado com uma lanterna de neblina, exatamente igual a minha. Aí eu falei, puxa, o que será que aconteceu? Eu me lembro até hoje, eu olhando aqui nessa posição, e o carro devia estar mais ou menos onde está esse poste aí, esse primeiro poste, né, no elevador. Aí eu fiquei pensando, puxa, alguém conseguiu a proeza de desinstalar a luz de neblina e ligou a luz de ré direto. Como a gente estava em 2008, o carro devia ter aí seus 2 anos de uso, plausível, né, que tivesse de repente quebrado a lanterna ou acontecido alguma coisa na ligação da lanterna traseira e alguém de repente, puxa, como assim, lanterna não, neblina não, vou ligar direto. Aqui no Rio de Janeiro a gente encontra bastante profissional capaz de fazer uma coisa dessa, se é que dá para chamar de profissional. Mas o fato é que eu fiquei imaginando que o carro tinha lanterna de neblina, né? Vou falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, o Gol Geração 4, quando ele vem equipado com farol e lanterna de neblina de fábrica, na verdade farol de neblina de fábrica, ele é obrigatório vir com a lanterna de neblina de fábrica, porque no Gol Copa 2006 isso era de série, né? No Gol Copa 2006 1.6 isso era de série, ele vinha com farol e lanterna de neblina. No Power era opcional, então se você pedisse de fábrica um Power completo com farol e lanterna de neblina, enfim, se você pedisse apenas o farol de neblina, ele já viria com a lanterna de neblina traseira. Não era possível você pedir só a dianteira ou só a traseira, né? Era um kit composto das duas iluminações aí.
Claro que você tinha um aftermarket, né? Você acabava instalando na concessionária. Muitos Gol geração 4 acabaram tendo farol de neblina dianteiro instalado em concessionária. E aí vinha um kit que era dotado aí por dois faróis de neblina dianteiros, né? E aquele interruptor que eles acabavam instalando aqui, né? Quando o Gol geração 4, Paraty, Saveiro, não tem, no caso Saveiro lógico, né? Mas Paraty e Gol não tem vidro elétrico traseiro, ele não tem essa moldura. A moldura dele é uma mais simples, com 3 botões, sendo alerta no meio, desembaçador na direita e no lado esquerdo uma tampa cega. Eles removiam a tampa cega e colocavam um botão de farol de neblina com um pictogramazinho e tal, respeitando os padrões aí desse interruptor, né? Então, quando você não tinha ele de fábrica, ele era desse formato. Quando você tinha de fábrica, ele era obrigado a ter a lanterna de neblina atrás, né? Então, quando eu olhei a frente do Power prata do senhorzinho, eu falei, puxa, ele veio um susto, né? Não tinha farol de neblina. Era o G4, quando ele não tem farol de neblina, ele tem toda essa estrutura e no lugar do farol é fechado, né? Tampado aqui. Ele é tampado com plástico, né? Para você fazer qualquer instalação, você tem que furar esse plástico, né? Então ele estava fechado, não tinha farol de neblina de série. Falei, puxa vida, alguém... Aí eu comecei a suspeitar mais ainda, né? De repente o carro tinha tomado uma colisão na traseira e alguém errou e colocou a lanterna de neblina atrás, do lado esquerdo, ou alguém de repente comprou em ferro velho já de um Gol Copa colidido de frente. Fiquei imaginando 1001 coisas, né? E acabou passando aí instalaram finalmente o alarme do meu carro e eu fui embora e vida que segue. Eu também nunca parei para ficar pensando muito o que poderia ser, porque para mim era um caso atípico, uma coisa que de repente alguém fez uma proeza aí de errar na lanterna e colocar a lanterna errada, né? Beleza, e aí o tempo passou, mais uns 4 anos para lá, 2012, 13 por aí, eu estava trafegando aí pela avenida e encontrei um Gol Power, provavelmente 2006, 7 ou 2007, 7, né? Exatamente igual o meu preto, sem as rodas de liga leve, né? Com a calota, e ele tava com a luz de ré do lado esquerdo acesa. Na época eu fiquei pensando, falei, puxa, será que a cebolinha às vezes trava, né? A cebolinha da caixa do câmbio desse carro da ré, o acionador da ré, ele às vezes trava e fica aceso. Volta e meia não é difícil você achar um Gol com a luz de ré acesa e o carro andando normalmente para frente, né? Essa cebolinha trava, ela fecha um curtozinho, enfim. Como também não é difícil você engatar a ré e as luzes não acenderem, né? Ela tanto trava com o circuito fechado, tanto quanto o circuito aberto. E ele estava com a lanterna esquerda acesa, com a luz de ré esquerda acesa. Eu fiquei olhando, né? Falei, puxa, será que a lâmpada da direita está queimada e ele não sabe que a cebolinha está ruim, né? Aí fui olhando, acabei passando pelo carro e eu vi que ele estava com o farolete ligado e os faróis de neblina. Falei, puxa, então, caramba, será que esse farol de neblina era de série? Como a gente já estava em 2012, 2013, a imensa maioria dos Gol geração 4 já estavam equipados com farol de neblina que seja instalado por concessionária, instalado por qualquer casa de autoelétrica. Enfim, o farol de milha já não era mais lançamento, já era fácil de você instalar um farol de neblina no Gol geração 4. Então eu fiquei pensando e tal, mas eu vi que era um Power e ele não tinha o bigode em V também na frente. Isso aumenta totalmente as chances dele ter farol de neblina de série. Por alguma razão, os Gol geração 4, 2005, 2006 eram bem completos. Apesar de não ter o bigode em V, não ter lanterna fumê atrás, né, com essa parte aqui em fumê, eles eram bem equipadinhos. Às vezes, alguns até com roda de liga leve de série, sem a pessoa pedir, né? Aí eu imagino que de repente seja algum pedido especial, enfim. E muitos deles com airbag duplo. Ele contava aí com a instalação do tabelier do Gol geração 3, né, para que pudesse ter o airbag em funcionamento. Então fui me dar conta, avisei pro dono, né, a gente parou no sinal, abri a janela, pedi para que ele abrisse também, avisei para ele só a luz de ré tá andando ligada.
E aí ele me falou, olha, eu não consigo resolver isso, é só eu ligar o farol de neblina que essa luz acende atrás, deve estar com algum mau contato. Falei, puxa, é um carro com farol de neblina de série, né? Farol e lanterna de neblina de fábrica, aliás. Falei, puxa vida, sabe o que deve ter acontecido? Bateram realmente na traseira do carro e quebraram a lanterna e botaram uma lanterna qualquer de G4. Tanto que essa lanterna estava até meio amarelada. Aí eu expliquei mais ou menos para ele como é que funcionava, não sei se ele entendeu muito não. E vida que segue de novo, né? E aí nessas minhas pesquisas aí por procurar os carros que pertenceram à minha história, tô atrás aí de um Gol Copa amarelo 2006 e procurando aí sobre informações do Copa, informações de cores, né? Em breve até vou fazer um videozinho assim que eu achar um Gol Copa decente para fazer um filminho sobre ele, eu vou estar fazendo aí. Eu acabei encontrando uma informação muito legal. Até imprimir aqui para poder mostrar, que é a seguinte. Quando eu fui procurar esse Gol Copa especificamente, eu coloco num programa lá, num desses cheque da vida, para ver como é que tá, né? Para ver se eu consigo achar o CPF do proprietário, para poder chegar até o carro, né? Uma das buscas que eu faço é essa. Essa é a mais simples. E encontrou nesse carro especificamente, encontrou um recall. Eu falei, nossa, mas eu não me lembro de recall feito para Gol geração 4 pela Volkswagen, né? Na verdade, o único pênalti que tinha era em alguns modelos de 2008, a calota presa pelo parafuso poderia se soltar, mas isso não era um recall, isso era só uma atenção que tinha que dar, porque era preso só por 3 parafusos, enfim, eu me lembro deles avisando isso na concessionária quando eu fui fazer uma revisão, mas não era um recall, não era só uma atenção para as calotas, especificamente do modelo 2008, não sei porquê, o do 2007 não entrou. Enfim, eu abri o recall aqui para ver o que era, e o recall era para veículos com lanterna traseira esquerda com luz de neblina. Falei, nossa, que interessante, será que as lanternas vinham com infiltração? Né? E aí tá dizendo aqui o chassi, a solução, verificação e, se necessário, a troca da lanterna traseira. Tem uma notificaçãozinha, né, para melhor informar e atender os clientes. A Volkswagen do Brasil enviará cartas aos proprietários. Eu não recebi nenhuma carta. E também esse meu amigo que tinha esse Gol Copa amarelo, no qual eu estou atrás hoje em dia, também não recebeu. Riscos. Esta condição com a luz de neblina traseira ligada pode confundir os motoristas que trafegam atrás do veículo, causando a falsa impressão de que está sendo realizada uma manobra em marcha ré e eventualmente causar acidentes. Ou seja, aquela teoria lá do senhorzinho, lá do alarme que eu falei, da primeira historinha que eu contei, já estava envolvido nisso aí, né? Aí tem o local de agendamento do serviço, componente envolvido, a lanterna traseira esquerda com luz de neblina. E aqui, vou tentar virar aqui se o vento não me atrapalhar muito, né? Vamos lá. Isso que eu achei muito interessante, porque comprovou as duas histórias que eu contei aqui. Foi constatada a possibilidade de equívocos na montagem da lanterna traseira esquerda dos veículos equipados com faróis de neblina de série, nas quais a lente da luz de neblina é branca em vez de vermelha. Ou seja, teve alguma confusão e o pessoal estava botando lanterna comum do lado esquerdo. Obrigado. Do lado esquerdo, sendo que o carro tinha lanterna de neblina de série. Então ficou aí essa confusão. Isso foram 2 episódios que eu presenciei. Provavelmente em algumas outras cidades, em alguns outros lugares, isso foi constatado mais vezes aí. Interessante, né? Eu não sabia disso, eu fui descobrir, não sabia na verdade que tinha esse recall, nem que isso tinha acontecido, mas de fato isso só comprova a história aí do senhorzinho com Power prata. E talvez do outro Power preto que eu encontrei em meados aí de 2012
2013. Legal, uma informação talvez não seja interessante para todo mundo, mas é uma informação aí que eu acho que vale a pena registrar, porque nem quando eu levei o carro para fazer revisão de 10, 20, esse carro é revisado em concessionária até 60 mil quilômetros. E nem quando eu levei o carro para fazer revisão não foi falado isso, na verdade isso nunca foi dito, nunca foi mencionado. E eu acabei achando interessante divulgar aí. Bom, é isso, um abraço.